doutora Potira Matiello, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Dona Esportiva Cast, que hoje traz a doutora Flávia Ábido, radiologista, especialista em imagem da mama. Oi, Flávia, tudo bem? Oi, Potira. Obrigada pelo convite, é um prazer participar do podcast, passar mais informações para suas pacientes e ouvintes. Flávia, vamos começar explicando, então, o que é uma radiologista? Não é uma radioterapeuta, certo? Nenhuma radialista, né? Radialista. Não é porque é um podcast que precisa ter uma radialista. O radiologista, ele é um médico especializado na parte de diagnóstico por imagem. Então, todos os exames de imagem é o radiologista que faz. Ou ele faz o exame como ultrassom, é o radiologista que faz, ou ele lauda o exame como mamografia, ressonância, é o radiologista que olha também, faz o laudo. Isso, então, ótimo, porque é uma coisa que eu falo no consultório, quando eu peço um exame e as pessoas não prestam atenção, na hora de agendar o exame, ela acha que ela pode agendar no laboratório e não se preocupar com quem está atrás daquele laudo, né, do exame. Então, é muito importante a gente ressaltar que ela pode escolher o médico que vai fazer o laudo dela, né, do exame, e ela também pode procurar um especialista, né, naquela área. Então, no seu caso, né, você é especialista em mama, ela pode procurar um especialista em músculo esquelético, que a gente está falando aqui para um podcast que também fala de esporte. Então, teve uma lesão muscular, de tendão, existem radiologistas especializados naquela área. Isso mesmo. Então, né? O exame ele é mais voltado, né, para aquela subespecialidade que o radiologista se dedicou a estudar e a exercer. Então, quando as suas pacientes procuram, né, a clínica, o laboratório e escolhem fazer o exame com esse radiologista que ele é especialista ou na mama, ou no tórax, ou no músculo esquelético, vai ter uma visão, vai ser voltado de uma outra forma o exame dessa paciente. E poucas sabem, né, também que, assim, o radiologista, ele é um médico, Isso. Certo? Então, fez faculdade de medicina e ele tem um técnico, né, que ajuda ele na execução do exame, mas o radiologista, ele é um médico e ele tem que saber muita medicina, porque ele vai, muita anatomia, né, porque ele vai fazer todo esse diagnóstico. Então, são coisas que as pessoas não sabem, eles ficam lá naquele escurinho dos laudos, mas... Isso. Quase incomunicáveis, mas não podemos ter acesso a eles. Flá, conta pra gente um pouquinho qual que é a sua visão como radiologista, como que o esporte e o exercício pode influenciar no câncer de mama? Legal. A gente, quando orienta uma paciente, né, sobre a predisposição ao câncer de mama, fala entre vários fatores de risco, né? E quando a paciente vem fazer o exame de rastreamento do câncer de mama, é importante que ela saiba sobre a doença, saiba quais são os fatores predisponentes a ela ter aquela doença, né? Então, o que a gente fala muito para as pacientes é estilo de vida, né? Então, o esporte entra no estilo de vida que a paciente ela precisa rever, né? A rotina dela, quantas vezes ela se dedica a fazer um esporte, se dedica a fazer um exercício físico, quantas vezes por semana ela cuida da saúde dela dessa forma, né? Então, o câncer de mama, ele está relacionado, é um fator predisponente ao câncer de mama, à obesidade. Então, se a gente combate a obesidade, a gente está protegendo aquela paciente de desenvolver um câncer de mama no futuro, né? Então, essas orientações são importantes para que a paciente hoje cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, para combater a obesidade, que é um fator importante no desenvolvimento do câncer de mama.
E não é importante que a gente explique que não é uma coisa de agora, né? Eu sou obesa hoje, eu vou ter o câncer de mama hoje. Não. Ao longo dos anos, se ela não cuidar da alimentação, do estilo de vida e da saúde dela, ao longo dos anos, esse fator predisponente vai se acumulando e lá no futuro ela vai ter uma chance maior de desenvolver o câncer de mama dela. Né? Então, a gente tem que falar que ela tem que fazer essas ações na vida dela hoje, pensando lá no futuro, né? Porque quando a gente estuda a incidência do câncer de mama nas mulheres, a gente vê um aumento da incidência do câncer de mama quando a mulher está na faixa dos 45 aos 60 anos. Mas não é porque ela tem que esperar chegar aos 45 para cuidar da saúde dela, cuidar do peso dela, cuidar da alimentação. Ela tem que começar antes, né? Isso tem que ser cumulativo ao longo dos anos, essa qualidade de saúde dela, esse peso, né, controlado, essa alimentação saudável. E não é só se preocupar com alimentação saudável para manter o peso, né? Olha, somente produtos orgânicos, porque eu vou ter um peso melhor? Não, pensar nos industrializados também, né? Que tudo isso reflete no fator de risco dela, né? Que é a obesidade, que é o sedentarismo, né? Então, quando a gente fala em câncer de mama e esporte, está muito relacionado. A gente tem que dar essa informação para a paciente entender que não é só as esportistas que estão protegidas. Que tipo de esporte? É um esporte, é uma atividade física, né? É uma atividade física semanal, quantas vezes, muitas vezes até diárias, né? Mas que ela tem essa consciência de que ela está fazendo isso para se proteger no futuro de desenvolver um câncer de mama. Ó, deixa eu contribuir um pouquinho com relação a isso. É assim, o câncer de mama, ele aumenta quando você entra obeso na menopausa. Então, se você vem com obesidade e entra na menopausa, isso pode aumentar de 150 a 300 vezes a chance de você ter um câncer de mama. E muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com a reposição hormonal, né? E esquecem da própria obesidade. Por que a obesidade, por que a gente fala que a obesidade é um fator de risco para o câncer de mama? Porque o tecido adiposo, ele não é inerte. O tecido adiposo, ele produz substâncias, né? Então, ele é um tecido endócrino e que essas substâncias agridem os nossos genes, os genes que nos protegem, que nos defendem dos nossos erros durante a duplicação genética. Então, daquela célula. Então, não é um tecido inerte. Ele está produzindo coisas boas e coisas ruins também. E quando em excesso, essas substâncias agridem o nosso gene. E aí ocorre o erro, e aí o câncer de mama se desenvolve. Com relação ao exercício, é assim, o exercício por si só, ele já melhora isso, tá? Ele já melhora o funcionamento dessa célula e, consequentemente, diminui o fator de risco de câncer de mama, mas para a obesidade tem um número, Flá, o número é um IMC. Hoje a gente sabe que o IMC não é uma boa métrica, né? Porque uma pessoa pode ser visualmente magra, mas a composição corporal dela é obesa, né? Gorda. Sim. Então, ela tem mais massa gordurosa do que músculo. E isso, então, independente do peso, já é um fator de risco, né? Mas a questão é que os trabalhos não levam ainda em consideração o percentual de gordura. Eles ainda levam em consideração o IMC, né? E o IMC é 23 para entrar na menopausa e você ter um risco menor. E o exercício, cada dia mais eles aumentam a nossa carga de exercício para melhorar infinitas coisas. Então, assim, todo mundo sabe que na menopausa a gente ganha mais peso, né? Naturalmente, o envelhecimento e a própria menopausa pela diminuição dos hormônios. Então, assim,
aquela historinha dos 150 minutos por semana tá caindo por terra. Certo. 300 minutos depois da menopausa. O dobro, né? O dobro. E aí, ó, para facilitar a conta, 5 vezes por semana, meia hora por dia, dá 150 minutos. 5 vezes por semana, 1 hora por dia, dá 300, certo? Então, o ideal é fazer 5 vezes. Eu sempre falo, faz as 5, porque se você não vai uma, pelo menos você já foi mais 4. Exatamente, né? Mas também vale... Você vai 3 vezes, se você vai 3 vezes, foi uma que você já perdeu, né? Que o diagnóstico do câncer de mama, né, a predisposição do câncer de mama, na totalidade da doença, uma porcentagem muito pequena é genética. A maioria do diagnóstico, né, a maioria das pacientes que desenvolvem o câncer de mama tiveram fatores externos que contribuíram para que esse gene fosse replicado de forma errada. Então, muita gente fala, mas será que o meu é genético? Se o meu for genético, não tinha o que eu mudasse. Realmente. Então ela fala, eu não tenho ninguém na família que tem isso. Mas ninguém na minha família, mas então não tem que me preocupar. Só 10%, né? Só 10% é genético. Então, 90% é o que você fez a sua vida toda, o que você fez, o que você pensou. Que você comeu. Depressão também é fator de risco para câncer, não só de mama, né? Sim. Mas me conta o que você acha de ver uma mamografia de uma paciente, porque isso é uma dúvida delas. Mas eu quase não tenho mama. Eu tenho que fazer mamografia? Ou então a minha mama é muito grande, não cabe lá, né? Como é que você pode orientar elas em relação a isso, ao tamanho da mama? Eu tenho uma frase aqui que depois eu conto qual que eu falo para quem fala que não tem muita mama e que não pode fazer mamografia. Depois eu conto a frase que quero que você fale primeiro. Então, a composição mamária, ela é independente do tamanho, né? Então, não importa o tamanho da mama da paciente. A paciente pode ter uma mama pequena, mas ter uma composição glandular alta, que é a famosa mamadência que a gente fala. A mama ela é constituída por gordura e por glândula. Nessa proporção, muitas vezes a paciente tem mais gordura do que glândula e muitas vezes a paciente tem mais glândula do que gordura. O tamanho não interfere, né? Então, mesmo as pacientes que têm pouca mama, e a maioria dos casos, essas pacientes, elas têm muita glândula. Então, o tamanho da mama é pequeno, mas a glândula é uma quantidade grande. E é através da glândula que forma o câncer, né? De mama, não através da gordura. Então, muitas vezes a paciente tem aquela mama grande, mas quando vai fazer a mamografia, é aquela mama toda gordurosa, né? O risco que essa paciente tem de desenvolver um câncer de mama, ele é menor, porque a composição glandular dela não é tão grande, não é tão alta que nem uma mama pequena que pode ser muito densa, né? Então, é importante fazer a mamografia a partir dos 40 anos para a gente estudar essa glândula, esse comportamento glandular ao longo dos anos, né? A gente orienta que comece a fazer a mamografia a partir dos 40 anos, por quê? Antes dos 40 anos, a paciente é muito jovem, e os estudos mostram que essa glândula não vai se beneficiar se a gente começar a irradiar ela antes, porque lembrando que a mamografia é um exame que tem a radiação do raio-x. E isso é importante a gente explicar, porque assim, a paciente às vezes quer começar a fazer o exame aos 30. Ela tem indicação? Se ela tiver alguém na família que teve um câncer de mama jovem, talvez ela tenha indicação, mas se ela não tem, a indicação é começar aos 40 anos. Porque a radiação cumulativa ao longo dos anos talvez vá trazer prejuízo para ela lá na frente, né? Então, a paciente começando aos 40 anos o rastreamento com a mamografia é capaz de me mostrar, eu falo que é uma foto panorâmica das mamas,
Ela é ótima, porque a gente tem uma ideia do mapa da mama, né? Aonde a gente tem que estudar mais, no ultrassom, o que eu vou ver de diferente, o que eu vou procurar no ultrassom, né? Então, a mamografia, ela é um exame que, sim, deve ser feito para quem tem mama grande, mama pequena, porque as composições mamárias são diferentes. E cada uma vai se beneficiar de uma forma. Maravilha, eu vou falar a frase, então, que eu falo quando elas falam que não tem mama. Eu falo, mas eu faço até em homem, eu peço para homem mamografia. Ótimo. Porque homem também tem câncer de mama, homem também tem câncer de mama. Sim. Alguns têm ginecomastia, e é muito interessante fazer mamografia para quem tem ginecomastia. Isso porque mesmo. aí você vê exatamente isso que você está falando. Qual é o componente glandular, né, dessa mama masculina e qual é o componente gorduroso. Sim. É engraçado, né? A gente entrando agora no caso dos homens, né? Homem tem câncer de mama, os fatores são os mesmos, né? Os fatores de risco são os mesmos do que o da mulher, mas o que protege o homem, a maioria dos homens, por que a gente não vê tanto câncer de mama em homem como a gente vê na mulher? Porque o homem, o normal dele é não ter glândula. O homem, ele tem o ducto, o bico, e não tem a glândula. Ele tem a estrutura, né, da mama, mas ele não tem a glândula dentro da mama. É gordura. Quando um homem, por algum desbalanço hormonal, por algum uso de medicação ou por alguma doença que está convertendo o hormônio dele e ele começa a desenvolver a mama, é chamada ginecomastia, né? Então, o homem, quando ele tem a ginecomastia, ele aumenta a chance dele de ter câncer de mama. E aí tem que fazer a mamografia também, né? Mas como a maioria dos homens não tem a glândula, o normal deles é não ter glândula, a gente não vê tanto câncer de mama em homem como a gente vê na mulher. Daí também a gente começa a falar de câncer de mama nos vários gêneros, né? Porque existe no homem, aí tem a mama do paciente trans, que também tem que ser acompanhado, né? E aí acaba estendendo bastante o assunto. E explica um pouquinho para a gente, Flá, por que as pessoas falam tanto que a mamografia dói? Quais são os fatores, né, os técnicos ali que podem ser amenizados para não doer ou ser menos sofrido esse momento aí? A mamografia é um exame sofrido. Eu tento explicar um pouco para essa paciente que já chega com esse receio, né, de que o exame dói. Quer substituir a mamografia, tem como não fazer não sem... Não tem substituição, não tem. É um exame que é comprovadamente que ele mostra a redução, né, a ação dele reduz a incidência do câncer de mama. É o único exame que tem essa comprovação. E o exame precisa ser estático. Eu preciso imobilizar a mama. É por isso que eu preciso comprimir a mama da paciente para tentar espalhar as estruturas da glândula da mama e aquele câncer que às vezes está lá no meio da glândula, bem pequenininho, se eu tirar foto com a mama sem a compressão, a gente não vai ver, né? Então, a compressão é para a paciente não mexer, né? O movimento respiratório pode fazer artefato na imagem, então é para a paciente não mexer, é para espalhar as estruturas internas da glândula mamária, para a gente ter uma melhor definição do que a gente está procurando. Né? Se eu não faço uma boa foto, eu não vou achar o que eu estou procurando. Então, eu preciso ter a técnica adequada, o aparelho adequado, o compressor adequado para fazer esse exame. Tudo isso interfere, tudo isso faz diferença na hora da gente fazer um bom laudo. E o laudo, ele é importantíssimo, né? Para a gente detectar o câncer de mama quanto antes. Né? Quanto menor a gente faz o diagnóstico do câncer de mama, mais chance a paciente tem de receber um tratamento curativo. Ô, Flá, a mamografia,
ela tem uma compressão ideal, e acho que a gente tem que falar isso. Me veio, porque atendi uma paciente essa semana e eu expliquei isso para ela, porque ela veio com algumas anteriores, você via nitidamente que a compressão estava diferente em diferentes anos. E aí, assim, provavelmente aquela alteração já estava lá, só que por uma compressão inadequada, um posicionamento inadequado, a gente não estava vendo. Então, explica para a gente, assim, tem uma compressão ideal. Então, a compressão é a mesma para todo mundo? Essa é a pergunta, talvez. Não, não é a mesma para todo mundo, tá? Foi o que a gente falou. Se a paciente tem uma mama pequena, eu não vou fazer a mesma força de compressão da paciente que tem uma mama grande, né? Às vezes a paciente fala, mas em mim dói mais porque minha mama é menor. Mas talvez a sua compressão, ela não seja tanto quanto uma mama que é maior. E eu preciso comprimir para espalhar os tecidos dentro, né? Os aparelhos hoje, eles são muito modernos, né? E ele vem com limitador de compressão. Então, quando você está fazendo a compressão no paciente, o sensor do aparelho ele já detecta qual é a espessura da mama e até onde a técnica pode ir, né? Porque muitas vezes a paciente fala, aquela técnica apertou muito a minha mama, não volto nunca mais lá. E às vezes não é a técnica, né? Tem que ver se é um aparelho novo, se é um aparelho calibrado, né? Às vezes a paciente pega um pouco de birra, né, com a técnica, achando que foi ela que apertou demais, mas existe o limite. Muitas vezes a gente precisa apertar até aonde o aparelho libera, né? E o bom hoje é que realmente esses aparelhos novos, se não está na quantidade certa, o aparelho nem libera para fotografar, tá? Então, se o aparelho liberou, é porque aquela compressão ela foi adequada para o seu tipo de mama. Então, vai radiografar, vai fotografar quando o aparelho detectar no sensor dele que está na compressão ideal para o seu tipo de mama. E não é da cabeça, da técnica, olha, você eu vou apertar um pouco mais, você eu vou apertar um pouco menos. Não, tem todo um estudo que fala qual é o mínimo de compressão. Não adianta a gente ficar falando em valores, né? Para a paciente chegar lá e ver se o valor está acima ou não. Tudo depende do tamanho da paciente, da altura da paciente, da composição mamária da paciente, do tamanho da mama da paciente, tudo isso interfere. Porque, por exemplo, uma paciente que tem silicone, né? Como é que eu vou fazer a compressão em cima do silicone? Muita dúvida isso também das pacientes. Elas falam, vai estourar meu silicone, apertar desse jeito, né? Mas o silicone é uma estrutura que ela foi estudada para qual é o nível de compressão que eu posso fazer naquele tipo de material. Não é da nossa cabeça. A gente precisa fazer a compressão adequada para aquele tipo de silicone. Perfeito. Que era uma outra pergunta que eu ia fazer para você já emendou. Maravilha. Uma outra curiosidade que a gente já falou um pouquinho. Depois a gente volta. O quê? Tem mais coisa, né, para falar da mama com silicone. Tem muita coisa. Dá para fazer vários episódios. Dá para fazer um podcast depois só de mama com silicone. Viu? Uma dúvida aí, porque a gente já abordou um pouquinho, mas eu acho que você podia falar um pouco mais. Não dá para deixar a mamografia de lado, né? Por quê? Quais são os tipos de exames que a gente tem para fazer diagnóstico? Qual a diferença entre eles, né? Que cada um nos acrescenta. Vamos lá. Então, nós temos a mamografia, a ultrassonografia e a ressonância magnética, né? Quando que a gente indica cada uma? A paciente jovem, paciente de 20, 30 anos, ela não tem indicação de fazer a mamografia. Por quê? É uma mama jovem, muito densa na maioria das vezes, que ainda não foi lipossubstituída. Então, a gente, nas pacientes jovens, não faz rastreamento com mamografia, faz só com ultrassom. Essa palavrinha lipossubstituída é assim, a lipossubstituição é a gordura, a glândula vai virando gordura ao longo da vida. Algumas mulheres fazem essa substituição um pouquinho antes, outras mais tarde, outras quase que não fazem, né? Isso. E é isso que fala se a mama é densa ou não. Se ela tem mais glândula, ela é mais densa. Se ela tem mais gordura, ela é mais lipossubstituída.
E é por volta dos 40 que começa essa lipossubstituição. Então, os estudos mostram que não tem benefício. E não tem relação com o nível de gordura da pessoa, que elas fazem essa condição. Lipossubstituição da mama não quer dizer que a pessoa é gorda. Não quer dizer. É uma involução da mama, é um processo fisiológico. Fisiológico, o corpo vai substituindo aquela glândula por gordura, por molécula de gordura. Isso vai fazer com que o exame da mamografia ele fique mais claro do que se eu pego aquela paciente com 20 anos. Então, a mama dela com 20 anos é de um jeito, com 30 anos é do outro, 40, 50, ela vai mudando essa composição mamária, né? Aquela proporção que eu falei entre glândula e gordura vai mudando, né? Então, isso faz a diferença. Mas o ultrassom, então, a gente, como ele é um método que não envolve radiação, o ultrassom, ele é o eco do som que forma a imagem através do aparelho, isso não causa prejuízo para a paciente. A mamografia causa prejuízo? Também não, porque a dose que a gente usa da mamografia ela é segura. Todos os estudos foram feitos e adequados para que aquele tipo de exame seja seguro para o paciente, né? Então, o ultrassom a gente indica para pacientes jovens e para pacientes que precisam um complemento da mamografia com ultrassom. Por quê? Porque às vezes a mamografia que é aquela foto panorâmica, vai me mostrar um nódulo e eu preciso ir lá no ultrassom ver se ele é um nódulo sólido ou se ele é um nódulo de água, um cisto, né? Para explicar de uma forma mais prática, ele pode ter conteúdo sólido e conteúdo líquido, né? O conteúdo líquido são os cistos, são lesões benignas que a gente não se preocupa. O conteúdo sólido, dependendo do formato, da margem do nódulo, do tamanho, de como ele é, a gente vai acompanhar ou vai fazer a biópsia. Então, a gente faz a mamografia e vê se a paciente precisa fazer o ultrassom. E a ressonância? Quando que a ressonância é indicada, né? A ressonância não substitui a mamografia, como muitos pacientes pensam que é só ir lá fazer a ressonância e tá tudo certo. A ressonância é um exame longo, um exame específico, que usa o contraste, né, que também tem que ser estudado de uma forma dedicada para cada paciente, né, e a gente vai pedir ressonância de mamas para aquela paciente que é um pré-operatório de um câncer de mama, é um segmento de tratamento oncológico, né, quimioterápico, para aquela paciente que tem história familiar, né, ela vai se beneficiar em fazer um rastreamento com ressonância de mamas, até mesmo para paciente que tem mama densa, o guideline americano ele inclui a mama densa como importante rastrear com ressonância de mamas, né? Então, tem várias as indicações, mas a ressonância, ela não substitui a mamografia. Maravilha. Será que a gente entra nos BIRADS? Fala rapidinho, porque já que a gente falou dos diferentes métodos, inclusive existe uma tendência hoje, né, Flávia, a fazer um laudo combinado, que é você olhar mamografia e ultrassom juntos e ver no final, qual é a sua conclusão final, e não só a conclusão da mamografia, separado do ultrassom, separado da ressonância. Uhum. Mas explica um pouquinho que as pessoas vêm muito ansiosas, às vezes, era 2, virou 3, né, que é aquela classificação que vem lá embaixo no laudo. Uhum. Essa classificação é uma padronização internacional, né, dos achados que a gente descreve desses exames voltados para a mama, né? Então, tanto a mamografia, o ultrassom e a ressonância, eles precisam ser classificados como o BIRADS, que é essa nomenclatura internacional. O BIRADS, ele vai de 0 a 6, e dependendo da nota que a gente dá de BIRADS, a conduta do médico vai ser baseada nessa nota, né? Então, o BIRADS 0 é quando ele é inconclusivo, aquele exame, a gente precisa ou fazer um novo exame. Por exemplo, a mamografia saiu BIRADS 0 porque precisa fazer ultrassom para poder concluir.
ou então precisa de mais informações sobre aquela paciente, ou então precisa dos exames anteriores daquela paciente. Então, o BIRAD 0 é que aquele exame ainda não está pronto para ser concluído, eu preciso de outra informação. O BIRADS 1 é um exame normal, sem alterações. O BIRADS 2 é um exame que tem alguma alteração, mas geralmente alterações benignas, né? Então, são cistos, são calcificações que já foram acompanhadas, ou calcificações que a gente sabe que elas já são benignas. Ou a própria presença da prótese, né? Ou até a presença do implante mamário, isso mesmo. Ou aquela paciente que fez mamoplastia, reduziu a mama e tem cicatriz dentro da mama dela, né? Ela fala, eu não tenho implante, eu não tenho nódulo, por que a minha mama é BIRADS 2? Porque ela fez uma mamoplastia e ficou com cicatriz dentro dela. BIRADS 1 é aquela mama que nunca foi mexida e que não tem nódulo nem cisto. BIRADS 2 é aquela mama que pode ter sido já operada, que pode ter o implante, que pode ter algum nódulo benigno, né? E uma dúvida também comum das pacientes oncológicas é se elas vão voltar a ser BIRADS 2, né? Porque a paciente que recebe o diagnóstico de câncer é um BIRADS 6, né? E aí você tem como voltar a ser um BIRADS 2? Sim, depois que fizer o tratamento, a cirurgia, a quimioterapia, você vai voltar a ser um BIRADS 2, né? O BIRADS 3 indica aquela lesão que precisa ser acompanhada, não é necessariamente um câncer que a gente já diagnosticou, não, é uma lesão que apareceu no exame, que a gente sabe que precisa daqui 6 meses reavaliar essa paciente, ou por ser um nódulo, ou por ser uma assimetria, ou por ser uma calcificação. Daqui 6 meses a gente olha de novo o comportamento desse achado no exame, né? Se aumentou, se diminuiu, se mudou algum aspecto dele, para a gente poder continuar. Geralmente, o BIRADS 3, a gente faz o controle de 3 anos. O BIRADS 4 são alterações que precisam prosseguir em investigação diagnóstica, né? O BIRADS 5 também, e o BIRADS 6 é que já tem o diagnóstico de câncer de mama. Maravilha. Isso aí. E aí, se eu já fiz a mamografia, já fiz tudo, eu tô livre do câncer. Não! Eu falo, isso, né? É importante. Exames de imagem vão fazer a detecção precoce do câncer. E por que a gente fala que mamografia salva vidas? Porque mamografia faz a detecção mais precoce possível do câncer, que são as microcalcificações, que é a única coisa que é o único método, né, que vê a microcalcificação. Ou melhor ver, né? Porque os aparelhos já estão tão bons, né? De ultrassom, que algumas a gente consegue ver no ultrassom. Mas é a mamografia que vê micro. E a micro é o início do câncer, né? Antes que às vezes é uma nódulo, ele nasce com microcalcificação, né? Ele já não nasce um nódulo. Ele nasce, ele começa com alterações tão mínimas que a mamografia é o único exame comprovado que vai detectar essa fase inicial. E a ressonância também detecta? Também detecta, mas a ressonância, dependendo do tipo de câncer, ela pode não detectar no início, né? Aquele carcinoma in situ de baixo grau, ele não tem uma representatividade muito boa na ressonância, ele tem uma sensibilidade melhor na mamografia, então não dá para substituir a mamografia pela ressonância. Mas, né, não, a mamografia, eu falo que ela não é uma vacina que protege, né? O paciente vem e fala, mas eu fazia mamografia todo ano, por que apareceu câncer em mim? Não é um exame que vai te proteger a não ter o câncer, ele vai te dar a chance de fazer um diagnóstico antes que esse câncer cresça, né? Mas o que realmente tem atuação, né, na disposição, no desenvolvimento do câncer, foi o que a gente conversou lá no começo, né? A qualidade. Exatamente, era onde eu ia chegar. Né? Então, assim, a gente vai fazer a nossa parte de escolher o melhor exame para você, do melhor momento para você fazer aquele exame, né? Mas fazer a sua parte é fazer o exercício, né? Evitar. Se você fizer exercício, entrar com 23 de IMC na menopausa, 40% menos câncer. Nenhum remédio faz isso.
Não. E nenhuma mamografia reduz também essa incidência, né? Então, assim, a gente vai fazer a nossa parte, né, Flávia? E vocês têm que fazer de vocês, que é se alimentar bem, ficar mentalmente bem, né, e fazer exercício. É isso aí. Palavras finais, doutora Flávia? Queria agradecer você pelo bate-papo. É muito gostoso, né, a gente sentar e conversar por um assunto que a gente gosta, né? E eu amo falar sobre o diagnóstico de câncer de mama. É um assunto que, se deixa, eu vou conversando, vou contando casos, vou contando a experiência. E eu acho que é importante a gente promover a informação da doença, né? Não tem que ficar com medo de falar sobre a doença, tem que ter as informações corretas de como você pode se cuidar, né, para não ter a doença, ou se cuidar para que um dia que você tenha a doença, você tenha condições de tratar a doença, né? Isso eu acho que tem que ser, assim, a lição final para os pacientes que estão ouvindo aí o podcast. Maravilha. Eu queria muito agradecer você desse seu tempo, disponibilizou seu tempo na sua nova empreitada aí, dessa nova cidade, dessa nova missão. Tenho certeza que você vai, com todo esse seu conhecimento aí, você vai acrescentar muito na vida das pessoas aí, e é um prazer sempre ter você aqui. Vamos combinar mais vezes, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, viu, Flávia? Eu queria agradecer a nossa produção da Bruna Aro, como sempre aqui presente e ajudando nos bastidores. Muito obrigada. Lembrando que nós estamos nas redes no Spotify e no YouTube, no podcast Dona Esportiva Cast. Obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo.